Voltando, galera. Dani, estamos na área. Enquanto o povo vai conectando, o prof vai dando sequência aqui, tá bom? Deixa eu voltar no nosso slide. Estávamos no final da aula passada falando sobre como a política era pensada ao longo do período grego clássico, né, da antiguidade clássica, e ao longo do período medieval. Tá? Então, havia aquela noção da política como um ideal. A política... Bem-vindas, meninas. Somente retomando aqui, ao longo, então, do pensamento político clássico, Grécia e Roma, e do pensamento político medieval, a ideia de política estava associada a alcançar um ideal que estaria em outro plano, tá bom? No caso grego, o bem comum, a justiça, a boa vida, né? No caso de Platão, cada um no seu lugar, e no caso medieval, a política se fundamentava em Deus, na natureza ou na razão, né? Elementos anteriores e exteriores à política. E aí esse argumento ele é interessante, tá bom? Olha só, fundamentam a política em Deus, na natureza ou na razão. Tá? Então, em Deus, medieval, na natureza, Aristóteles, na razão, Platão. São elementos que estão ou antes da política, no caso Deus, ou são externos a ela, no caso razão ou natureza. Porém, esses elementos que são anteriores e exteriores servem de fundamento para a política. Esse pensamento político anterior a Maquiavel afirma que a política seria uma instituição que deveria reger uma sociedade única, uma sociedade que não tinha divisões. Lembram de como a organização da sociedade medieval era entendida como um mundo sólido, cada coisa está no seu lugar, o nobre é nobre, ele tem a sua função, guerrear, o servo é servo, ele tem a sua função, trabalhar. Isso também é um modelo da cidade ideal platônica. Tá? Então, é um mundo onde está tudo harmonizado, certo? E aí, neste mundo harmonizado, nós temos essa idealização da política. Só que o Maquiavel, e agora a gente chega nele aqui finalmente, ele vai começar a perceber o seguinte: primeiro, que não existe ordem nenhuma na sociedade. A sociedade e a natureza são desordenadas. O que rege a natureza são os princípios contraditórios, ou seja, é a desordem. O que rege a sociedade são as vontades, e as vontades, dependendo da sua capacidade de exercer a vontade, elas também são totalmente contraditórias. Então, sendo assim, tanto a natureza, quanto a sociedade, quanto o próprio homem, não tem sentido você buscar um ideal de política que esteja fora da natureza ou da humanidade, que esteja num plano superior. E aí é essa a grande contribuição, a grande inovação de Maquiavel para com o mundo moderno. Ele vai trazer a política para a condição prática da humanidade enquanto sociedade, certo? Falando um pouco do nosso querido Maquiavel, ele vai ser um cidadão italiano, ele nasce em Florença. Florença é uma república neste período, tá? Pouco depois da metade do século XV. E por que eu não falo 1469 de uma vez? Porque ao longo do século XIV e XV, Florença, ou Firenze, em italiano, né? Em algumas fontes você lê Firenze e significa a mesma coisa. Está dominada por uma dinastia
que é a dinastia da família Médici. Nós estamos, tá, gente, no século XV, então já vivenciamos o Renascimento cultural, o Renascimento, já vivenciamos um renascimento comercial e urbano, e estamos no Quattrocento, que é a segunda fase do Renascimento, no Quinquecento, que é a terceira fase do Renascimento cultural. Tá? A gente está no auge dos grandes artistas do Renascimento, e é nesse momento que o Maquiavel nasce. Ele nasce justamente no ano em que Lorenzo de Médici sobe ao poder em Florença. E aí a gente vai em Florença, e aí nós teremos, ao longo do governo de Lorenzo de Médici, a época áurea de Florença. Tá? Ele vai, inclusive, ser apelidado de Lorenzo o Magnífico. Por quê? Porque é o momento onde as grandes obras artísticas vão ser realizadas na cidade. Ele vai ser um grande mecenas das artes, o Lorenzo de Médici. A cidade de Florença vai ser o berço de 7 papas durante esse período ali de 3, 4 séculos. Então, é uma cidade extremamente importante, berço do renascimento cultural. Da Vinci, Michelangelo, todos esses figurões ali da arte renascentista vão passar em determinado momento por Florença e muitos deles vão ser apadrinhados por pessoas da família Médici. Um tio do Lorenzo de Médici vai se tornar papa, é o Papa Leão XII, se eu não me engano. Tá bom? E o Maquiavel, ele nasce de uma família aristocrática, ele vai ter condições de estudar e vai iniciar na vida pública, tá? 1494, gente, tem uma situação interessante e bem particular. Ele está já funcionário público de uma certa importância, ele se torna segundo chanceler da República. É como se fosse, o que eu vou dizer para vocês? Um Ernesto Araújo, digamos assim, só que inteligente, da política de Florença. E nesse ano, gente, 1494, Florença vai ser invadida pelos franceses. Tá? Uma campanha do rei Carlos VIII vai expulsar a família Médici de Florença. E os franceses vão estabelecer um domínio político na região. Tem um mapa aqui, deixa eu achar. Aqui, ó, estão vendo? A Península Itálica, gente, ela era formada por diversos ducados, principados, repúblicas. Ali no meio, ó, em lilás, existem os estados pontifícios, tá? Que são as terras da igreja. E ali, ó, nós temos Florença, tá? Em cima da República de Siena, ali, Bolônia, Florença. Essa região vai ser uma região muito cobiçada por causa da riqueza que ela possui. E os franceses vão fazer um acordo com o Ducado de Milão, ali em cima, ó, Milano, e vão invadir Florença. Por quê? Qual é o objetivo? Tomar Roma. Tá? E, consequentemente, dominar essa região norte, porque o reino de Nápoles, ao sul, é também extremamente poderoso. Então, havia essa briga, essa disputa de poder dentro da região. E o Maquiavel, quando os franceses assumem o controle, ele se torna uma pessoa extremamente importante dentro desse governo estabelecido pelos franceses. Por quê? Porque ele tem um conhecimento muito grande das relações públicas, ele tem um conhecimento muito grande da política interna e ele é extremamente inteligente. Tá? E aí, durante esse período, ele vai entrar em contato e, de certa maneira, vai fazer amizade com o filho do
Papa, e é isso mesmo que vocês ouviram, está escrito ali, ó, César Borgia. Quando nós estudarmos Nietzsche, nós retornaremos a César Borgia. Não é o momento agora de dar spoiler para vocês. Mas o César Borgia é um dos filhos do Papa Alexandre VI. O Papa Alexandre VI originalmente se chamava Rodrigo Borgia. Ele é líder de uma família espanhola que se muda para a Itália. Eles são comerciantes e aí eles se tornam extremamente poderosos, eles vão para Roma e o Rodrigo Borgia, ele vai comprar o título de cardeal e vai, durante um concílio, não. Como que é aquele negócio onde os cardeais se reúnem para escolher o Papa? Não é concílio. O Papa vai morrer e ele vai conseguir subornar os outros cardeais, aquela coisa toda. O César Borgia vai ameaçar meia dúzia lá e ele vai se fazer Papa. Ele será o Papa Alexandre VI. Inclusive, olha que maravilhoso, gente, o pai do César Borgia, o Alexandre VI, que assina o Tratado de Tordesilhas. Tá? Por quê? Porque a gente está em 1494, 1492, a Espanha chega na América, 494, o Tratado de Tordesilhas. É assinado pelo pai do César Borgia, que vai ser o grande exemplo político do Maquiavel. Tá? E aí, só algumas curiosidades. Vão na Netflix, depois que a gente acabar a aula, e procurem Os Borgias. E aí, o Borgia é o sobrenome aqui do César Borgia, ali, ó, terceiro item, César Borgia. Procurem Os Borgias e assistam, gente. É uma temporada só, ela foi cancelada porque se tornou muito cara. E o Maquiavel aparece em vários momentos, porque é uma releitura histórica, e é extremamente legal. Se alguém de vocês for de menor, não digam que fui eu que indiquei, porque não é para a idade de vocês. Tá bom? O César Borgia, então, ele vai ser um grande político, um grande estrategista, longe de ser uma pessoa legal, tá? Mas ele vai ser alguém que mantém o seu domínio político sobre os seus súditos a qualquer preço. E observando o César Borgia que o Maquiavel começa a traçar um modelo ideal de governante. E aí, quando a gente fala o príncipe, a gente está falando do governante. Em 1513, gente, com a ajuda da Espanha, a família Médici retorna ao poder em Florença. E aí, o Maquiavel vai ser considerado traidor da causa. Por quê? Porque ele era um funcionário do governo Médici, do Lourenço. Os franceses invadem, ele se torna funcionário do governo francês. E aí, numa posição ainda mais alta. Nesse período, ele vai fazer o papel de relações públicas com os vizinhos, conhece o César Borgia, aquela coisa toda, vê ele como um exemplo, e aí, quando os Médicis voltam, o Maquiavel está lá ainda. E ele vai ser considerado um traidor, vai ser preso, vai ser torturado e vai ser condenado ao exílio. Só que o exílio não é, por exemplo, mandar para fora do país. Ele vai ser exilado da política, ou seja, ele vai ser enxotado da vida pública e vai ser mandado lá para uma propriedade da família dele no interior. É durante esse exílio no interior que ele escreve O Príncipe. E qual é o objetivo do Maquiavel ao escrever O Príncipe? É fazer um manual de governo com base em tudo aquilo que ele vivenciou, com base na sua experiência na política. Então, é basicamente um livrinho de como o governante deve agir nessa e naquela situação. E o Maquiavel, ao longo da sua vida pública, ele vivenciou praticamente todas as situações possíveis. Por quê? Porque esses governos
que se formavam na Itália, eles duravam no máximo 15 anos, e aí tinha golpe de Estado, tinha invasão de um lado, invasão de outro, traição daqui, traição dali, era uma grande e constante confusão. E o Maquiavel vai, a partir destas experiências que ele vivenciou, relatar nesse livro um manual, tá? Ou seja, um direcionamento, digamos assim, para aquele governante que tivesse a pretensão de se manter no trono. Então, o príncipe nada mais é do que o manual do bom governo. E aí que está a grande genialidade do Maquiavel. Ele pega esse livro, gente, e dedica a Lorenzo de Médici. Tá? Ele vai escrever no prólogo do Príncipe uma dedicatória dizendo que aquilo é tudo, que aquele livro é resultado de tudo que ele aprendeu com o Lorenzo de Médici. E que o Lorenzo de Médici é o grande exemplo que ele tem e que o mundo deveria ter sobre ser um governante. O que ele está pretendendo com isso? Ele quer o perdão da família Médici, ele quer a certeza de que vai viver o restante da sua vida em paz. Tá? Só que, gente, isso é uma grande ironia, porque, na verdade, quem é o príncipe? O príncipe é o César Borgia. Na verdade, ele está mentindo, ele mente que o livro é para o Lorenzo para cair nas graças novamente da família. Só que ele está sendo irônico, ele está, na verdade, se vingando do Lorenzo de Médici. E aí a gente tem também uma outra versão, que é uma versão do Rousseau, que diz o seguinte: o Maquiavel, ele passa a ideia de que estaria ensinando os governantes a governar, quando, na verdade, ele está ensinando ao povo como se sublevar da dominação dos governantes. Olhem que interessante. Então, a gente não sabe se o manual é um manual para o príncipe, ou seja, para o político. Por quê? Porque ele fala das situações e de como o político deve agir, ou se o príncipe é o manual para o povo que quer se ver livre desse governante. Por quê? Porque quando ele fala como o governante deve agir, ele indiretamente está dizendo para o povo qual é o caminho que não se deve tomar, porque o governante agirá de tal e tal forma. Eu acredito que vocês estejam me acompanhando, gente. Eu até me empolgo, porque é extremamente maravilhosa essa circunstância, esse jogo que o Maquiavel consegue fazer. Tá bom? E aí, entrando na obra política de Maquiavel, definitivamente, nós temos a introdução de uma nova distinção entre as formas de Estado. Tá? O Maquiavel vai dizer o seguinte: que todos os estados, eles foram e são repúblicas ou principados. E, diferentemente dos antecessores, tá, dos gregos e dos medievais, ele parte da experiência real do seu tempo, sem se ater a idealizações de forma que nunca existiram. Ou seja, o Maquiavel pensa a política a partir da experiência. Aqui a gente tem o empirismo sendo colocado acima de tudo. Tá? Porque, segundo ele, a experiência jamais engana. O erro é produto do pensamento especulativo. A palavra maquiavélico, ela vai com o tempo, como a linguagem é uma coisa viva, adquirindo um significado que contém um aspecto negativo, né? A pessoa maquiavélica, então ela trama, mas trama para o mal. Só que isso, gente, é uma conotação que o termo vai adquirindo com o passar da história. Na verdade, o original, o político maquiavélico, é aquele que ele, dentro de uma determinada circunstância, ele consegue ler a realidade e ele consegue agir de acordo com a realidade que ele está lendo. E essa realidade, ela pode ser X, ela pode ser Y, ela pode ser Z,
dependendo da situação. E dependendo da situação, a minha atitude enquanto príncipe, enquanto governante, tem que ser de acordo com a condição X, Y ou Z. Se eu tiver um ideal, ou seja, uma ideia fixa de que eu quero chegar num estágio determinado que ignora as condições da realidade que estão mudando o tempo todo, eu vou perder o poder. Tá? E aí é onde o Maquiavel traz a sua grande inovação para a política. Qual é o bom governo para Aristóteles? É o governo que consegue produzir o bem comum. Qual é o bom governo para Maquiavel? O bom governo é aquele que se mantém governando. E como que ele se mantém governando? Ele se mantém governando agindo de acordo com as circunstâncias e fazendo o que for necessário para que o seu poder, o seu governo não seja tomado, não seja usurpado. Beleza? Quarto item ali, ó, propõe estudar a sociedade pela análise da verdade efetiva dos fatos humanos, sem se perder em especulações. Ah, e o cosmos quer isso? Deus quer aquilo? Não importa. A questão da minha ação ela tem que ser de acordo com a situação que está posta, com o fato que está acontecendo. E aí ele vai dizer o seguinte: os fatos históricos repetem-se nas linhas mestras, e conhecê-los é possuir material essencial para o estudo do presente. Aqui o Maquiavel está falando o quê? Que o conhecimento histórico ele é importante porque ele vai te dar uma base de como agir em situações futuras. Tá? Essa mesma ideia, gente, ela é reproduzida por inúmeros filósofos, inclusive Marx, quando diz que a história sempre se repete, né? A primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Então, o estudo da história ele é elementar para que a gente consiga não visualizar o futuro, porque a história não tem o objetivo de ser um tabuleiro de tarô, tá? Mas ela tem a capacidade de fornecer elementos que possibilitam uma melhor interpretação do presente. Ok? Aqui... Ó, repetiu o slide. Desculpa, gente, era madrugada já quando eu estava fazendo. O Maquiavel, gente, ele parte da natureza humana. E aí, essa ideia de natureza humana nós veremos também com os filósofos Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Hobbes, Locke e Rousseau, que são os contratualistas, tá? Quando eles vão tentar entender ou explicar a origem do Estado. Para o Maquiavel, e ele é o primeiro a dizer isso de maneira clara, o homem, por natureza, é um ser egoísta, ambicioso, ingrato, volúvel e movido por paixões e desejos insaciáveis. Tá? Paixões e desejos, principalmente pelo poder. Segundo ele, o príncipe ele tem que partir daí, certo? Tanto que ele vai num determinado momento do livro, eu não coloquei isso aqui, mas vou falar para vocês. Quem é que se aproxima para dar presente para o príncipe? Não são amigos. Os amigos se aproximam do príncipe para apontar as falhas. Quem vai dar presente, quem vai elogiar, são pessoas que querem, de alguma maneira, alguma vantagem. E aí, se a gente olhar nossas amizades, assim, né, com um olhar bem maquiavélico, bem desconfiado, vocês vão chegar à mesma conclusão. Quem é que vem para te falar, por exemplo, aonde que você está errando? São poucas pessoas. Muitas pessoas vêm, dependendo da situação em que você se encontra, te elogiar. Quando você está na pior, essas pessoas desaparecem. Então, o Maquiavel ele parte desse princípio, tá, gente? Aí tem uma citação ali, ó. Um príncipe deve servir-se da natureza da besta. Deve dela tirar as qualidades da raposa e do leão, pois este não tem defesa alguma contra os laços, o leão, e a raposa não tem defesa contra os lobos.
Precisa, pois, ser a raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Os que se fizerem unicamente de leões não serão bem-sucedidos. Tá? Então, o que ele está dizendo? Você tem que ter a valentia, mas também a esperteza. Certo? Então, contra essas facetas da natureza humana, o egoísmo, a ambição, a ingratidão, o príncipe ele tem que ter ciência disso para jogar de acordo com as regras do jogo. E as regras do jogo elas estão aqui colocadas na nossa frente, não estão no mundo ideal, no paraíso, em lugar nenhum. Tá bom? E aí ele vai dizer o seguinte, essa última citação ali, ó, os homens hesitam menos em ofender aos que se fazem amar do que aos que se fazem temer. É uma conclusão que ele tira da seguinte formulação. Ele vai dizer o seguinte, que o bom governante é aquele que consegue a dosagem ideal entre amor e temor. Tá? O bom governante ele precisa saber o equilíbrio entre fazer-se ser amado e fazer-se ser temido. Lembrando que aí aqui entra uma coisa de filologia, tá, gente? O temor não é necessariamente medo, é uma espécie de um respeito muito grande. E aí ele vai dizer o seguinte, que se o rei, se o príncipe, ele for se basear apenas no ser amado, se ele governar apenas pelo amor, ele será um príncipe fraco. Porque é muito mais fácil você magoar a quem você ama do que você magoar a quem você teme. Eu não sei se vocês conseguem assimilar essa ideia que o Maquiavel quer passar. É muito mais difícil você magoar alguém que você respeita muito do que você magoar alguém que você ama. Tá? Por quê? Porque o amor ele tem esse quê de fraqueza. Só que o príncipe ele não pode também se basear apenas em se fazer ser temido. Porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai impreterivelmente arrumar uma revolução contra ele. Então, se ele for um rei que se baseia no amor, ele vai ser traído num determinado momento. Se ele for um rei, um príncipe que se baseia apenas no temor, ele vai ser enfrentado num determinado momento. Então, o bom governo é aquele que consegue mediar amor e temor. É mais ou menos, posso usar vocês como exemplo, meninas? Imaginem que eu estou aqui dando aula e a dona Daniela, a dona Valentina e a dona Poliana estão... Não, alguém tem que sobreviver. Quem vai sobreviver? A Dani, tadinha, ela não consegue nem falar conosco pelo microfone, então ela vai ser poupada. Imaginem que a Valentina e a Poliana estão conspirando contra o meu governo durante esta aula. Eu descubro isso. O que é que eu faço? Eu pego vocês duas e as enforco em praça pública. Tá? Eu acabo com a conspiração e ainda faço o restante da população, faço vocês de exemplo para o restante da população. Não conspire contra o prof, senão vocês vão acabar enforcados em praça pública. Aí depois, no final da noite... E mesmo sem provas, podia fazer isso? Sem provas, não, nada de provas. Depois, no final do dia, eu convido quem sobreviveu para um rodízio de pizza e todo mundo volta a me amar, entenderam? Eu acho que tem até um ditado para isso, né? Fala, Polly. Eu acho que é alguma coisa assim, não, prefira ser temido, odiado, alguma coisa assim, eu lembro. Eu sei que tem um ditado que é alguma coisa assim. É assim, ó, o príncipe, ele precisa ser amado e temido, nunca odiado. Na impossibilidade de Isso, ser isso, isso. amado, então que seja temido. É isso? Isso, é bem esse. Exatamente. Exatamente. Só que o ser temido, segundo Maquiavel, é você andar ali no fio da navalha, porque
Aquele governante que só governa pela opressão, ele, num determinado momento, ele vai enfrentar uma revolução. Sim. Tá? E aí a gente pode analisar os regimes políticos. Olha só Portugal, cara, quem foi o ditador de Portugal? Não é o Franco, o Salazar. Ele ficou 40 anos no poder. Teve a revolução. E ele governou Portugal durante 40 anos através de uma ditadura militar e ele sofreu um golpe de Estado dos militares. Os militares, que eram o braço armado do seu governo, se revoltam contra ele e aí os militares entregam a democracia nas mãos do povo. Olha que loucura. A Revolução dos Cravos é isso. Muito azar dele. Exatamente. Mas acho certo. Agora, quem somos nós para julgar o certo e o errado, querida? Eu adorei Pois é. adoro ensinar esse momento, porque ele é de lavar a alma, assim, né? Mas o certo e o errado... Não, mas eu acho certo no sentido de... Eu acho certo no sentido de, tipo, como era uma ditadura, na minha opinião, dar a voz, entre aspas, pro povo, acho que seria melhor, né? Sim, nesse sentido, sim. Maquiavel não concordaria contigo, não. Mas vamos lá. O Maquiavel, então, gente, para formular essa teoria política, ele parte da própria realidade. E aí ele vai observar como os territórios ali italianos, eles vão se alternando no poder o tempo todo. E o que é que ele percebe? Ele percebe que não existe uma permanência no poder. E aí ele tem toda a história, né? Ele é uma pessoa extremamente estudada, ele é um intelectual, e ele, vendo os grandes governantes da história, ele olha para a Península Itálica e ele vê aquela sucessão de poder, aquela sucessão de governo, aquela misturança de um monte de coisa, e ele chega à conclusão que existe alguma coisa muito errada na forma de se fazer política. E aí, qual é o objetivo do príncipe? Tá? O objetivo do príncipe é ensinar a um determinado governante, quem quer que o seja, a manter o poder, a estabelecer um governo longo. Tá bom? E aí, o Maquiavel, ele, como eu estou me repetindo aqui, tá no slide, ele vai dizer o seguinte, que não existe nenhum fundamento anterior à política, nem exterior. Então, ela não pode ser baseada nem em Deus, nem na natureza e nem na razão. E aí, gente, cuidado aqui, ó, a política não pode ser baseada na razão. Por quê? Porque se ela for baseada na razão, vai chegar um momento em que o príncipe ele precisa fazer algo que é, como eu diria, que é antiético, porque segundo Maquiavel, o príncipe, se ele precisar, ele tem o direito de fazer porque é uma necessidade, então a ética ela precisa ser deixada de lado e a prática tem que ser colocada acima de tudo. E se eu me guiar pela razão, eu não vou ser antiético, vocês estão compreendendo? Então a razão ela não pode ser um fundamento da política. Tá? A política ela não é racional, ela é muitas vezes passional. E as atitudes precisam obedecer à necessidade prática dos fatos. E aí o Maquiavel vai dizer o seguinte, que a sociedade ela não é uma coisa sólida, uma coisa unificada. Ela é pura e simplesmente dividida por dois grandes desejos. O desejo dos grandes em oprimir e mandar, e o desejo dos pequenos, dos fracos, em não ser oprimido e nem ser comandado. Tá? Então, olha só, o Maquiavel já está começando a entrar na exploração da natureza humana, na questão das vontades. E aí ele vai, a partir dessa noção, perceber e concluir que a cidade ela é tecida por lutas internas e não é homogênea, não é uma coisa natural, a sociedade não é resultado da vontade divina, a sociedade é resultado do quê? Da vontade das forças e da consolidação dessas forças, as forças que conseguem oprimir, comandar e as forças que tentam não ser oprimidas e nem ser comandadas.
Beleza? Aqui, opõe-se ao conceito de boa comunidade, política construída para o bem comum, justiça, mais do que o prof está falando. E aí, nós entramos aqui já, eu achei que eu ia conseguir acabar isso com vocês hoje, está longe. O Maquiavel recomenda ao soberano cultivar certas qualidades. Ou se ele não tem essas qualidades, ele precisa fingir tê-las. E quais seriam as qualidades do príncipe, do governante? Ser piedoso, ser fiel, ser humano, ser íntegro e ser religioso. Gente, olha só a sagacidade que ele possui. Então, se eu não sou fiel, se eu não sou piedoso, se eu não sou religioso, eu preciso, como um líder político, fingir que sou. E aí, eu vou me deixar levar aqui, tá? Porque a gente não vai acabar de jeito nenhum, tá bom, crianças queridas? Vamos analisar o seguinte. A sociedade brasileira, tá? É uma sociedade, querendo ou não, extremamente conservadora. Vocês concordam comigo? Existem pautas, principalmente pautas que são defendidas pelo campo progressista, pela esquerda política, que vão sempre bater de frente com esse conservadorismo da nossa sociedade. E aí, assim, vamos imaginar que eu seja um candidato, tá? A vereador de Joinville, tá? Para a gente ficar aqui bem no nosso setor mais baixo do espectro político. E aí eu sou candidato à Câmara de Vereadores, tal, e eu tenho um viés progressista. E eu vou num debate. E nesse debate a gente tem representantes de todos os campos da sociedade joinvilense. Se eu coloco todos os campos, eu vou ter basicamente 3-1 de vantagem para a direita política, para o conservadorismo. Acho que vocês concordam comigo. E aí, num determinado momento, as minhas ideias, elas são ótimas no ponto de vista econômico, elas são ótimas no ponto de vista estratégico, eu tenho a solução para o trânsito das principais avenidas de Joinville. Só que, lá pelas tantas, alguém faz uma pergunta que me coloca contra a parede no campo identitário. Vem uma pergunta lá sobre aborto. Isso vai me colocar na parede por quê? Porque sendo do campo progressista, tá? Tendo um viés, vamos dizer assim, da esquerda política, há uma discussão pela descriminalização do aborto muito forte. Vocês concordam comigo, né? Isso já há muito tempo. Por que eu estou na parede, gente? Porque eu não posso trair o meu campo identitário e eu não posso falar a verdade. Vocês estão entendendo? O que o Maquiavel faria? Me digam vocês. Vai, Poliana. Olha, eu acho que nesse caso ele iria fazer igual tu falou, tipo, tentar passar uma imagem do que a sociedade quer, talvez. Exatamente. O Maquiavel ia fazer um discurso, ele ia medir a plateia e, obviamente, está 3-1 contra, eu vou ser contra também. Tá? Ele ia fazer um discurso totalmente anti-descriminalização do aborto. Tá? Então, olha só, se você não tem certas qualidades, finja possuí-las. Eu me daria bem no debate. Agora, se eu fosse, por exemplo, me guiar pela razão,
eu ia tentar ponderar, por mais que eu tentasse contornar a situação pela pauta identitária para não negar os princípios, eu acabaria sendo desmascarado. E aí, dane-se a solução para o trânsito, dane a solução para o emprego. Entenderam? Gente, nós seremos derrubados. Quero ouvir de vocês.